Lux et Tenebrae. Crônicas de Christian. Capítulo 36. Cidade arruinada. A luz que preencheu todo o edifício naquele instante logo desapareceu de suas vistas, permitindo-lhes ver o seu entorno mais uma vez. Já que a luz que preenchia o edifício era tão intensa que somente luz naquele instante podia ser vista ao seu redor, tornando-o impossível discernir e ver qualquer parede ao seu redor, como se a luz quebrasse todos os limites que os prendiam ali. Assim que desapareceu, o trio se entreolhou e logo Catarina perguntou: "O que foi isso?" Marcos, olhando ao redor, para o ambiente que parecia ter voltado ao normal, respondeu: "Eu não sei, mas devemos seguir em frente até o terraço." Os três, se entreolhando, acenaram a cabeça com resolução e Christian, tomando a liderança, abriu a porta. Assim que o fez, uma brisa soprou sobre eles e Catarina e Marcos, que estavam ao seu lado, soprados pela brisa, repentinamente dispersaram-se em partículas de luz que pareciam ser sopradas pelo vento, assim como a lanterna que carregava em mãos, como se nada daquilo estivesse ali antes. Diante de Christian estava um belo céu estrelado, porém coberto com uma fumaça negra que vinha dos incêndios na cidade. Gritos de pessoas ecoavam por todos os lados e chegavam aos seus ouvidos. Imediatamente assim que Marcos e Catarina desapareceram, Christian, em confusão, olhou ao seu redor gritando: "Marcos! Catarina! Onde vocês estão?" Porém, nenhuma resposta chegou até ele. Preocupado, ele olhou ao redor procurando e nada encontrou. Então, passando o limiar da porta e pisando no terraço, gritou novamente: "Marcos! Catarina!" Porém, não os encontrou. Quando então se virou com pressa para correr mais uma vez na direção da porta, para descer as escadas e procurá-los, Christian viu-se diante de uma parede. Não haviam mais sinais da porta que havia usado para chegar ao terraço. Enchendo-se de confusão, de repente, Christian lembrou-se da situação em que estava. Sim, ele já havia passado por todas as situações anteriores, ele lembrou. Os três, confiando na luz, conseguiram passar por todos os andares e juntos haviam chego até o terraço. Então, após 2 dias ali, resolveram descer os andares para ir em busca de comida. As feras já pareciam ter se afastado da cidade depois de devastá-la. Porém, o que era estranho é que, passando por todos os andares, eles não viram o menor sinal de sangue. Não haviam corpos, nada. Como se tudo o que tivessem passado fosse uma ilusão. Até mesmo o corpo de seu irmão havia desaparecido. O trio, então, com preocupação, rapidamente, havia se dirigido para o início das escadarias onde Mariana havia ficado. Porém, para o seu desespero ou para o seu alívio, o corpo de Mariana não estava lá. Na verdade, lá era o mesmo, não haviam sinais de sangue, corpos e até mesmo as regiões danificadas do prédio não estavam mais lá. Tudo estava restaurado. Na época pensavam que estavam imaginando coisas e acreditariam nisso se o resto da cidade não tivesse uma bagunça completa de destruição e morte. Christian, lembrando-se de todas essas memórias passadas, foi tomado por uma tristeza em seu coração. Mas então uma voz majestosa soou em seus ouvidos, enchendo-o de paz e dizendo: "Olhe, criança." Ouvindo aquela voz e saindo de sua tristeza, Christian olhou ao seu redor, mas não encontrou a fonte da voz. Ele ainda estava no terraço, porém ele tinha a sensação de que algo estava diferente. Então, levantando-se, se dirigiu para a beirada do prédio, para observar a situação lá embaixo. Porém, assim que olhou para baixo, novamente confusão caiu sobre ele. Diante de seus olhos estava uma cena inexplicável. Ele olhava para baixo e de lá conseguia ver toda a cidade, o que não era possível, já que deveria estar sobre um prédio de apenas 5 andares. Mas olhando para a distância que estava do solo, parecia estar acima de 400 metros de altura. E o mais estranho era que dali não só podia ver toda a cidade,
mas também conseguia ver cada detalhe dela como se o visse de perto. Era uma sensação estranha que Christian sentia passando por essa experiência. Então, olhando para a cidade, que ainda parecia estar imersa no caos, Christian viu hordas de seres com corações endurecidos, demonstrando seus corações malvados com selvageria, avançando contra os vivos. O alto escalão dos mortos, vestidos em suas vestes finas, com sua aparência impecável diante dos homens, lançavam calúnias sobre os vivos. De seus próprios lábios, larvas rastejavam para fora de seus corpos em decomposição. Podridão que escondiam por trás de sua riqueza e de sua aparência impecável. Dentro de seus corações carregavam violência contra os vivos, tentando a qualquer custo tirá-los à vida, para que assim como eles se tornassem mortos. Estes mesmos, colocando seus emblemas para mostrar sua autoridade, se arrastavam como serpentes para fazer seu trabalho. Então, desviando seus olhos destas cenas perturbadoras, e voltando seus olhos ao redor da cidade, viu campos sobre campos cobertos de névoa escura. O campo parecia estar tomado pelas trevas. Nele, haviam mortos que preenchiam o campo aos montes. Neste campo se cultivava plantas venenosas que exalavam seu veneno por todo o ambiente, fazendo com que os mortos inalassem e respirassem o ar envenenado constantemente. O veneno parecia deixá-los ainda mais enlouquecidos e acelerava a decomposição de seus corpos. Os mortos tinham as mãos cobertas de lama enegrecida, que parecia exalar um cheiro ainda mais podre do que eles. Na verdade, esta lama que cobria o campo por todos os lados parecia decompor os seres naquela região ainda mais rápido. E parecia ser grande agente causador do péssimo mau cheiro que os mortos exalavam. Então, olhando ainda mais ao redor, Christian viu que a cidade estava envolta por picos. Picos sem fim estavam ao redor da cidade e destes picos intensa névoa escura era exalada. A névoa exalada por estes picos, quando inalada pelos seres que estavam próximos, parecia estimular os desejos escuros nos corações de cada um. Um pico parecia estimular o orgulho, outro estimulava o egoísmo, outra a obstinação, outro a impiedade e todos aqueles cegos pelos estímulos que a névoa suscitava em seus corações se entregavam a ela e eram consumidos pela mesma. Olhando mais minuciosamente, Christian percebeu que estes picos de todos os tipos não só exalavam a névoa, como também eram formados por ela. Os céus estavam todos cobertos pela fumaça negra dos incêndios e da violência cultivada na cidade. Olhando para todos os lados, ao redor de toda a cidade, em todos os lugares haviam túmulos, onde se encontravam cadáveres em decomposição aos milhões, cobertos com a mesma lama que apodrecia os mortos no campo. Do alto, Christian viu um cemitério maciço e o mau cheiro dos corpos em putrefação espalhava-se por todo o cosmos. Perdido diante daquela visão horrível, de repente, tirando-o de seu estupor, um intenso raio de luz brilhou sobre a cidade. E logo, no horizonte, viu-se o sol nascente derramando luz depois da escuridão, dando luz àqueles que se escondiam nas trevas como chacais e àqueles nas terras de densa sombra, uma terra que os próprios habitantes transformaram em escuridão para esconder suas más ações. Logo a mesma voz majestosa que lhes chamou ecoou por toda a cidade e a voz parecia vir do sol. Aos mortos dou a vida e convido à existência todos vós que estão no nada. Logo, derramando ainda mais intensamente a luz na cidade, continuou: minha presença é vida e luz. Que todos os mortos diante de mim recebam vida e todas as trevas que mancham a terra se dissipem diante de minha luz. Ouvindo aquela voz, um calor intenso tomava seu coração. Diante dos decretos da majestosa voz, o sol irradiou sua luz na cidade em ruínas, dissipando todas as trevas, restaurando toda a destruição, elevando os cadáveres de seus túmulos e dando vida aos mortos, derretendo os corações gelados e incinerando todas as plantas venenosas. Então, falando para os picos, continuou: quanto a vós, como fumaça que é dispersa e não mais vista, eu os dispersarei. Então,
Um brilho intenso foi emitido pelo sol em direção aos picos que cercavam a cidade, que logo eram dissipados pela luz e levados ao longe pelo vento. Próximo capítulo: O Rei.